Obrigada mesmo. Então, vou começar agora de novo. Boa noite. Então, dando sequência aí, nossas aulas aí sobre questões étnico-raciais aí no ensino de história. Então, semana passada discutimos a questão das leis, né, enfim. E agora, essa semana, vamos falar um pouco sobre os preconceitos aí, racismos, enfim, né, e situação dos indígenas, pelo menos nem que seja de forma introdutória, né. Também, só comentando, então, na sequência, na aula que vem, na sexta que vem, né, para quem entrou depois também, a gente vai ter, então, a fala da professora Adileide, né, sobre história indígena, e na outra semana aí vamos começar a falar da questão de gênero e sexualidade aí também no ensino de história. Então, hoje, né, a ideia é a gente debater um pouco essas questões de racismo a partir desses vídeos que eu coloquei ali, enfim, para fomentar o debate, né. Gente, nessa turma de vocês, né, tem alguém que se autodeclararia negro ou indígena? Eu acho que sim. Tem? A Alana. Tá. Acho que ela não está aqui online agora. Não. Tá. Vocês acham que uma pessoa, assim, né, só para... Tô falando no sentido, né, para a gente realmente ver, assim, o quanto que, né, a maioria das pessoas, até né, dentro da universidade, dentro do nosso convívio, acaba sendo, né, tendo mais pessoas de etnia branca, né, enfim. Claro que pensando num contexto sul do Brasil, né, o que muitas vezes dá margem para né, alguns pensamentos aí mais conservadores, né, que dizem que no sul do Brasil, e aí Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina mesmo, assim, tem um discurso meio parecido, né, algumas pessoas, de que nessas regiões não existem negros, ou existem muito poucos, né, negros, e até indígenas, né, enfim, acaba tendo um discurso, assim, que, por conta disso, porque teria uma população muito pequena, né, que não é verdade também, de certa forma não teria necessidade, né, da gente tratar essas questões. Eu já ouvi isso, tá, gente? Não é algo assim tão... imagino que talvez vocês também já tenham ouvido algumas pessoas falar esse tipo de coisa, né? Como se fosse um assunto assim que só deve se discutir, né? Sim, agora tá. Agora já comecei. Aquela hora só que não tá. Como se só a gente tivesse que discutir isso, né? Quando tem pessoas negras, enfim, ou as próprias pessoas negras teriam que discutir, ou entre os próprios indígenas, né? Como se não fosse uma questão para as pessoas brancas discutirem. E, enfim, todo o debate que tem tido, né, nos últimos tempos vai falar justamente ao contrário disso, né? Que é uma questão que toda a sociedade tem que debater. E pensar junto, né, formas, enfim, justamente de superar esse racismo, né, esses preconceitos. Bom, eu espero que vocês tenham assistido, viu, gente? Eu quero que vocês falem. Tá? Eu não sei, a gente pode falar em geral, assim, também, mas eu gostaria de começar comentando aqui o vídeo que a Jaqueline Conceição fala, né? Ser negro no Brasil, a escravidão como elemento civilizatório. Acho que é melhor começar por ele. Que ela vai tocar num ponto bem importante, né? Que é a questão da identidade negra. Quem quer começar comentando sobre esse vídeo?
Se eu não me engano, é aquele vídeo que é em preto e branco, né? Isso. Uhum. É. Uma fala só que ela disse ali, acho que meio que acho que no final do vídeo já, nessa questão, né, de que não tem essa valorização do negro na formação do país, né? Que não admite que o negro participou de forma assim geral, assim, nessa formação do país, né? Em todos os aspectos, sejam eles culturais, na questão física, em vários atributos, né? E que isso não é valorizado, né? É só a questão do branco e tudo mais que acaba levando destaque nessa situação. Uhum. Foi algo que mais me tocou, assim, na questão do vídeo, assim, sobre essa questão. Uhum. Eu acho interessante que ela fala como o negro ele não faz parte da formação, tipo, institucional do Brasil, né? Uhum. Que eu acho que tem um pouco de diferença, assim, não, não sei explicar como, mas parece que não é institucionalizada essa participação deles na formação. Uhum. Aí eu achei diferente isso. Tipo, não tem cargos públicos, não tem na universidade, simplesmente não tem. Eu acho que um outro exemplo disso também é a questão que a gente sempre discute, por exemplo, nomes de ruas, nomes de universidades, nomes, sabe? Essa representação é sempre um cara branco, normalmente, Uhum. né, o colonizador, né, sempre é um cara, tipo, que ferrou com o Brasil, né, nessa questão, ferrou com a população, né, com a minoria, e é representado de uma forma, assim, tão importante, enquanto a gente não tem, né, nome de negros representando, né, as instituições locais, praças, ruas, né? Uhum. Eu acho Exato. que esse é o maior exemplo, assim. Uhum. Guilherme. É importante a gente pensar o papel da história nisso tudo, porque durante 4 anos a gente pensa isso e não pode parar. Porque no primeiro ano a gente já entende que a história ela trata das histórias, de fazer a história dos vencidos e dos vencedores. E por muito tempo, e até hoje a gente pode dizer que a história brasileira ela é escrita para destacar algumas pessoas. Ah. A gente vê que a nossa praça, os nossos monumentos aqui em Guarapuava, elas são dedicados a portugueses, e aí a gente tem como fato curioso que uma rua do centro é dedicada a um escravo, que é o nome de um escravo. Uhum. E uma rua, como a Maria disse, por que a gente não vê mais? Mas justamente por causa da historiografia brasileira, que depende, de um lado, dar voz aos vencedores. Vale a gente lembrar que o debate historiográfico ele também passou por muito tempo de ser história oficial. A história servia ao Estado e não ao contrário. A gente não estava, o historiador não estava para debater nada, ele estava para fazer história oficial, para mostrar como o Estado era bom, como as pessoas brancas mandavam e como isso era maravilhoso, como o rei era enviado por Deus. E por que ele ia falar do negro? Sendo que o negro era bestializado também pela igreja. A gente não pode esquecer disso. Só que temos que ter muito cuidado com a nossa fala, porque não nesse vídeo em questão, mas principalmente no vídeo ali que retrata ali o ambiente na escola, naquele Vista Minha Pele, vira-se a questão, a gente vê o quanto o sentimento de pena ele é presente quando a gente vai falar do negro, do índio, do aluno nosso que tem alguma deficiência mental ou alguma deficiência física. O sentimento de dó, ele não pode estar presente na nossa fala. A gente não pode falar como se, que pena, ou que pena que a gente não tem. Não. A história faz o papel de acontecer que isso não exista. A gente também tem que assumir a nossa culpa. E a gente dá preferência para algumas pessoas e não para outras. E aí a gente vê o quanto esse sentimento de pena ele é danoso para as pessoas. Fazendo um outro link, a gente vê aquela breve fala não vou lembrar o nome, da senhora da comunidade do Paiol de Telha, do Pombo, que ela fala, como é ruim ter que falar da nossa comunidade como se a gente pedisse alguma coisa. Direito. Sim. O negro, o índio, o deficiente mental, físico, auditivo, estar na escola, estar na sociedade é um direito, não é um benefício que a gente dá para eles. Sim. E a gente...
E até o fato de, às vezes, não ter numa turma, por exemplo, uma pessoa negra, ou só ter uma, enfim, de repente em 30 pessoas tem uma, duas, né, vamos supor. Não quer dizer que não tenha, né, pessoas negras naquela comunidade, mas pode ser que não tenha, essas pessoas não tenham acesso, né, a justamente a escola ou a universidade, né? Não quer dizer que não exista, porque aí passa a questão que eu acho que foi a Janice, acho que também o Paiol, essa questão da invisibilidade, né? Que é visível ou não é visível, né? O que faz? Tem um som, eu não sei se é o teu, Guilherme, teu microfone, Eu mas acho que é meu. tem isso, daí só vamos fazer assim, fala e já desliga, porque senão ele fica um zumbido, né? Né? Por que é visível ou não é visível, né? O que torna uma questão visível ou não, né? A gente tem que pensar isso, né? A questão da representatividade, né? Que a Amanda tocou ali, por exemplo, quando ela fala, né? A falta de pessoas negras na universidade, por exemplo, né? Até assim, mais em termos mais tempos, né? Mais atuais, você vê mais até pessoas negras, de repente, na televisão, nas novelas, falando, agora mesmo tem tanta live, né, e tal, às vezes você vê, algumas pessoas estão conseguindo, né, ter alguns protagonismos aí. Mas, assim, dentro, por exemplo, do parlamento, né, quantos negros, por exemplo, vão pensar que são deputados? A gente teria que até, valeria fazer uma conta, né, homens e mulheres negros, né, que são deputados, tem senadores negros, eu estou lembrando talvez do Paulo Paim, que eu conheço, assim, não me lembro se tem outros, né, mulheres também, valeria fazer essa conta, né, até que agora a gente vai ter eleições, né, esse ano, assim, para ter uma noção, porque como é que é a representação também das pessoas negras, indígenas, né, enfim, na política, né, essa questão mais institucional, dentro da universidade, por exemplo, né, acho que na aula passada a gente tinha comentado isso, né, quando eu perguntei para vocês se vocês tinham tido professores negros, né, ou indígenas, enfim, como é que fica isso, né? Pode falar, Beatriz. Aqui, para que você falou do negócio de deputados, acabei de pesquisar. Uhum. Em 2018, cresceu em quase 5% o número de negros, mas são 21 deputados autodeclarados pretos e 4 pardos, um crescimento de 5% em relação a 2014. Mas uma indígena foi eleita, aqui na reportagem que eu estou vendo, mas 75% da nova Câmara ainda é de deputados brancos. Isso é de 2018, a notícia. 75, tu falaste? 75%, aham. 75 branco, então, e 25 de outras etnias, vamos dizer. Deve ser, mais ou menos. Pois é. Né? Então, assim... pois eu estou pensando se eu não me engano, é Vapichana. Como é que é o nome dela? Eu sei... É Sônia, não é? Sônia Vapichana? Eu acho que é esse o nome dela, não é? Da mulher indígena. Não, ela é do PSOL, se eu não me engano. Não é a que se candidatou como vice do Boulos? Essa é a Sônia Guajajara, acho que é. Guajajara. Lahara, uma coisa do tipo. Guajajara. Peraí, mas deixa eu só botar o nome dela aqui. Pichana, se eu não me engano, é ela. Sônia Guajajara. Sônia, mas ela é deputada? Eu creio. Ela tentou ser vice do Boulos, mas eu acho que ela está mais como representação indígena dentro do partido, né? Tipo, não sei se ela atualmente é deputada, eu sei que ela já foi. Eu acho que não, pois é. Acho que Eu ela já não foi. sei nada sobre ela ser deputada agora. Deputada eleita de Roraima. Tá aqui, ó. Joênia, isso mesmo, Joênia Vapichana, tá aqui. Ó, é a primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal representando Roraima durante as eleições de 2018.
primeira mulher indígena a exercer a profissão no Brasil. Como advogada. Nossa, ela é da Rede Sustentabilidade. Tá. Eu acho que é ela, então deve ser que é deputada, assim. Eu não me lembrava o primeiro nome dela, acabei confundindo com a Sônia Guajajara. Então deve ser ela. Tem uma indígena que estava apoiando o Bolsonaro? Nem sabia dessa. Uhum. Meu Deus. Complicado. Mas, enfim, vocês vejam, né, essa questão da institucionalidade é pensar, assim, dentro da universidade, que é o nosso meio, né? Imagina. Professores negros, né? Chefe do departamento negro, ou indígena, né? Chefe de setor, né? Reitor. Não, reitora mulher, eu acho que no centro nunca teve, né? Eu acho. Não sei. Teve sim, prof. Tá Teve? Tá naquele. Não sei se é um painel, sei lá o que é aquilo lá que eles fizeram. Tá. Ai, mas faz tempo, faz algum tempo, hein? Pois é. Mas acho que negros, assim, não sei também, porque aí eu não acompanho a história, assim. No máximo teve esse último, né, que foi depois do Aldo, que é o... Como é que é o nome dele? É verdade. Mas verdade. então, já teve um debate com ele sobre isso, e ele falou que ele não se reconhece como negro. Sério? Sim, Então, gente, olha a importância desse debate. Não, porque aí entra tudo isso, né? Como que, quando justamente ela fala no vídeo, né? A questão da identidade negra, né? E se vocês forem ler sobre essa questão, nossa, né, estudar assim mais a fundo a questão do próprio movimento negro, né? A maior luta é justamente por essa questão da identidade, né? Porque como é que você vai se reconhecer negro, né? Se é toda uma identidade que foi apagada ao longo da história, né? Foi invisibilizada, foi tida como o que é o ideal de beleza, né? Ideal de beleza é o branco ou é o negro, né? Quem é que sempre é identificado como ladrão, né? Como bandido, né? Como até assim algo demoníaco, né? O inferno, a imagem do demônio, do inferno, é tudo preto, né? Então assim é muito reforço, né? De uma negatividade para, né? Para a etnia, né? Que vem aí da África, né? Beatriz. Eu não sei se eu já falei isso em outra aula, então, por favor, me avise se eu já falei isso antes em outro debate. Mas é porque é uma frase que sempre fica na minha cabeça quando vem esse assunto. A gente teve, uma das poucas aulas de África que a gente teve com o Pacola, ele tinha mencionado sobre questão de diferentes processos de racismo, comparando, por exemplo, os Estados Unidos com o Brasil. Sim. Falando da questão que, tipo, quando você tem um processo que, como foi o caso do Brasil, de não exclusão da identidade, mas de apagamento da identidade, você não só exclui o indivíduo, como você também tira a possibilidade dele se reconhecer enquanto classe oprimida. Quer dizer, não que ele não sofra o racismo, mas é justamente essa questão de que, tipo, porque algumas pessoas que seriam negras não se consideram negras, por essa questão de, tipo, esse apagamento também impede de você reconhecer, não, então eu sou negro, eu sofro racismo sistêmico e eu vou lutar contra isso. Se você vê, tipo, aqui no Brasil ninguém, né, você viu pouquíssimas pessoas do movimento negro queimando carro, que nem lá nos Estados Unidos, no Black Lives Matter, sabe? Se você vê, por exemplo, a questão da cultura afro-americana lá, eles têm muito forte essa noção de comunidade entre os deles, de impor padrão de beleza deles para eles. Então, eles consomem mídia preta, música preta, e é quase, inclusive, uma exclusão da cultura branca, enquanto aqui no Brasil tem uma... Não é nem assimilação, assim, é uma assimilação forçada, né? É um outro nível, assim, digamos, de crueldade, você tirar a possibilidade da pessoa sequer lutar contra isso, sabe?
que ela se reconheça, né, que a etnia dela também tem valor, também é importante, né, também contribui. E nesse sentido que eu acho que a lei, né, 10.639 é muito importante, né, para trazer justamente, né, a contribuição, né, da sua origem, da origem africana também, né, em pé de igualdade com a contribuição europeia, né. Agora, essa questão aí dos Estados Unidos e Brasil é uma questão, assim, muito interessante também de se pensar, né, as diferenças aí que são, em alguns pontos a gente tem diferenças e outros, eu acho que a gente tem várias semelhanças também, né, mas se a gente pensar, a maior diferença talvez nessa questão seja que aqui a gente teve essa ideologia, né, do branqueamento, né, no século XIX, e depois a questão toda da mestiçagem, né, de valorização da mestiçagem. Então, a ideologia do branqueamento, vejam só, ela foi muito danosa, né, porque, assim, tinha muita mão de obra negra, indígena, né, e inclusive miscigenada, enfim, pessoas que eram filhos de indígenas com brancos, enfim, né, tinha muita gente, muita mão, que seria mão de obra para o trabalho, né, mas por que se opta para trazer imigrantes, né, europeus no século XIX? Aí vem os alemães, italianos, poloneses, etc., né? Então, assim, em vez de dar trabalho para o povo que estava aqui, né, você assimila as teorias racistas que estavam circulando, de que essas populações eram inferiores, e se tem uma noção, assim, não, vamos trazer, né, os brancos para melhorar o sangue do Brasil, né? Tem um livro do Andrews, que é muito importante, se chama América Afro-Latina, George Andrews, que é um historiador norte-americano. Tem um capítulo que ele fala, ele chama Uma Transfusão de Sangue Melhor, que ele coloca entre aspas, porque é uma fala de um produtor de café de São Paulo, que ele diz abertamente, né, temos que trazer os italianos para trabalhar no Brasil, para fazer uma transfusão de sangue melhor, né? Então, assim, a ideia é que o sangue branco, né, vai melhorar a raça brasileira, assim, aquela ideia de raça, né, totalmente equivocada lá do século XIX, né? E até hoje, se for ver, tem muito, principalmente aqui no Sul, você vê, assim, às vezes, tipo, quando tem representação do Brasil na gringa, eles colocam a maioria preta ou parda, sempre tem um sulista para comentar, mas porque no Brasil não é todo mundo negro, porque tem branco também, tipo, como assim, como se melhorar a imagem do Brasil, o fato do Brasil ser mais branco. Nossa Senhora. Isso que você colocou, Maria Carolina, é real, né? Eu também percebo isso, que às vezes elas fazem isso, né? Justamente esse apagamento, né, da sua negritude. Então, assim, você tem que, a pessoa negra, né, ela tem que ter uma consciência, né, de valorização dessa negritude da identidade, porque senão ela acaba realmente fazendo esse tipo de coisa, e às vezes ela faz até assim, não, para sobreviver, sabe? Para não sofrer o racismo, ela deixa de valorizar os seus cachos, os seus cabelos, né? A sua cor da pele. Poderia usar um turbante, de repente não usa, né? Ela fica muito mais embranquecida, vamos dizer assim, né? Visualmente e também né? Nas suas relações, os modos de se comportar, porque tudo, né? O que a gente nossa identidade é composta de várias camadas, né? Tanto internas quanto aquilo que a gente mostra, né, fisicamente para o outro, enfim, né. Então, assim, acaba que, por toda essa discussão, se a gente pensar, né, no censo, né, a gente tem 52%, 54%, né, das pessoas que se declaram aí negras ou pardas, né, e é até interessante analisar isso, que nos últimas décadas vem aumentando o número de pessoas que se declaram negras, né, porque o pardo acaba sendo um subterfúgio, assim, justamente pela dificuldade de se assumir, né, assumir a sua negritude, às vezes a pessoa vai para o pardo, né, para tentar, né, se acomodar ali, vamos dizer, né. Sem falar que, às vezes, o pardo, ele não é nem negro, ele é descendente de indígena, ele não consegue ser reconhecido. E ele não consegue ver isso também, né? E é uma questão bem problemática que o Brasil enfrenta há anos, e
parece que, sei lá, a gente tenta falar sobre isso, mas, por exemplo, aqui não tem um estudante negro aqui nessa aula falando, e, sabe, a gente tá, tipo, falando pra parede, parece, sabe? Porque a gente pode até aqui falar e avançar, né, prof, mas a gente não tem inclusão. Essa é a verdade. Não tem essa inclusão, a universidade não tem cotas, não tem cotas para indígena, não tem cotas para negros. A pedagogia indígena é bem um processo de evangelização dos indígenas. É uma coisa bem paia, assim, para falar a verdade. Nossa. É verdade. E sem falar que, tipo, você vê, por exemplo, na universidade, que nem a gente teve a África, né, com a Michelle, e, tipo, puta professora, assim, sensacional, ela sabe do que ela fala. Mas é aquela coisa, porque no departamento de gênero são quase só mulheres. Mas a quantia de professores brancos tratando de questão étnico-racial, e não que professores brancos não possam pesquisar isso, e nem homens possam pesquisar relação de gênero, mas no sentido de você percebe, assim, que até nessas áreas que, digamos, geralmente os estudos étnico-raciais acabam pegando o pessoal do movimento indígena, o pessoal do movimento negro, da mesma forma que o departamento de gênero costuma puxar o pessoal do movimento feminista e LGBT, né? Mesmo nesses espaços que seriam para ter o protagonismo desses cientistas, você não vê. Os nossos 2 professores de História da África eram brancos, sabe? E você vê, tipo, manifestações que a gente faz na universidade. Você tem um monte de manifestação feminista, mas e manifestação antirracista? Essa questão de falar com as paredes é muito tensa, né? Porque é igual essa pauta também do feminismo, por exemplo, né? Tá, a gente está debatendo entre mulheres, por exemplo, num grupo, né? Tá falando sobre feminismo, sobre essas questões que muitas vezes já estão saturadas pra gente ali, né? Para aquele círculo. Tá, mas qual vai ser a finalidade dessa discussão aqui? A gente tem que atingir alguém, a gente tem que, né, ouvir alguém também, né? Assim como a questão dos negros. A gente fala tanto isso em sala de aula, né? Principalmente o nosso curso, Humanas, a gente fala muito disso. Só que, quando a gente vai parar para ouvir um negro mesmo, a gente tá falando aqui sobre, é um negro, isso, aquilo, tá, mas sabe, é total falar com as paredes, porque a gente tem essa consciência das ações que a gente não pode tomar, né, dessa questão, e é claro que é importante falar sobre isso, só que e cadê os negros dentro da sala de aula? Quando que a gente vai ouvir eles, saber o que eles sentem realmente? Porque a gente fica falando, eles se sentem assim, eles se sentem, mas você sabe exatamente como está se sentindo? Não. Sabe, isso é muito, muito tenso, assim, né? A gente falar para as paredes, literalmente, isso. Eu não acho que a gente está falando para as paredes, tá, gente? Assim, eu acho importante, né, trazer esse debate aqui para nós. Por quê? Para nos ajudar a tratar essa questão, né, quando a gente estiver na sala de aula, né, lá com as criancinhas, e vai ter crianças negras, vai ter crianças indígenas, espero que sim, né? Então, vocês têm que ter noção de como tratar, né, essas questões, porque vai ter dinâmicas, né, de sala de aula e muitas delas vocês não vão saber o que fazer. Assim, eu diria que a maioria, tá? Não vão com a ilusão que vocês estão sendo, assim, totalmente preparados na universidade. Nos estágios vocês já devem ter visto isso, né? Tem situações ali que, né, nenhuma teoria que a gente vê na universidade dá conta, né? Mas, assim, a intenção, né, é ajudar vocês a se preparar. Agora, eu concordo com vocês que se a gente tivesse, né, alguns alunos negros aqui na sala, já ajudaria bastante, né, a qualificar o nosso debate, né? Eu não menosprezo essa questão da fala, né? Lógico que é muito importante, né? Assim como é importante a gente falar de todas as minorias. Eu digo dessa questão de a gente ficar expondo isso, que o negro sente isso, o negro sente aquilo. Toda hora a gente falando disso como se a gente realmente soubesse o que é isso, como que é se sentir assim, sabe? Chega a ser irônico em alguns pontos, assim. Então, é só isso. Mas é muito importante falar sobre isso, é muito importante a gente compreender como que a gente vai agir em sala de aula, né? Eu não menosprezo isso, obviamente. É só essa questão de a gente ficar se botando no lugar deles, falando, assim, que a gente sabe como eles se sentem, sendo que a gente não faz ideia de como eles se sentem, assim, né? Na pele mesmo. Agora que vocês falaram isso, eu fiquei pensando se teria alguém que eu poderia pensar e convidar para falar numa aula da gente, assim, né? Não sei.
vou dar uma pensada, olhar meus... Também tem que ser, teria que ser algum professor, assim, né? Também tem que ver o tom da conversa, né? Porque senão, para não cuidar também, não entrar em questão, assim, como é que eu vou dizer, de vitimização, né? Tipo, tem que ser uma coisa bem pensada, né? E sabe que, assim, que tem algumas pessoas negras já que já estão cansadas até de falar sobre isso, sabe? Tem, sim, com certeza. Mas, assim, eu vou dar uma pensada, né? Algum professor ali que poderia trazer. Eu dava aula antes, né? Entre 2017 e 2018, eu dei aula lá em Florianópolis. E por ser capital também, assim, mas tinha bem mais presença negra na universidade, né? Isso é uma coisa que, quando eu fazia debates, assim, né? E às vezes até eu dava curso também aula em outros cursos, que estou pensando agora. Eu dava aula no serviço social e foi muito bacana. As meninas são minhas amigas no Facebook, as alunas, enfim. E tinha vários alunos negros, sabe? Então, assim, quando tinha alguma discussão, às vezes nem era eu, era eles que puxavam, sabe? E contavam cada coisa, assim. Eu me lembro que tinha uma aluna que nossa, era linda, sabe? Assim, lindíssima, uma menina negra lindíssima, assim. E ela contou uma vez que ela estava passando na rua, né, com a pele mais escura, assim, estava passando na rua e passou uma mulher, uma senhora por ela, né, e assim, tipo, vê se falou uma coisa horrível, não me lembro exatamente, mas assim, xingou ela de um jeito, assim, que ela chegou na aula que tinha acontecido recentemente, assim, quando ela estava vindo para a faculdade, e ela chegou, assim, contando aquilo, meu Deus, assim, por mais que, né, como vocês estão dizendo, a gente nunca vai saber o que é sentir isso, né? Eu não lembro agora exatamente qual foi a expressão, mas foi algo tipo aquelas coisas bem horrorosas que falam. Agora não vou lembrar o termo, mas sei que ela chegou num estado assim na sala, assim, e chorou até, sabe? Então, assim, a gente nunca vai ter a dimensão, mas assim, eu só de lembrar dela assim me dá uma coisa, sabe? Porque embora a gente não tenha a noção do sentimento, a gente fica com raiva. Eu fico, pelo menos, com muita raiva, sabe? Imagino que vocês também, né? É foda essa questão da saúde mental negra. Bastante, eu sigo assim bastante blogueiros do movimento negro eu já vi bastante, principalmente as mulheres. Parece que as mulheres acabam militando um pouco mais em cima desse assunto. A questão da saúde mental, em específico da mulher negra, mas também do homem negro, porque eles são uma das classes sociais com maior índice de transtornos mentais, mas a maioria passa sem diagnóstico por 30, 40 anos, isso quando tem diagnóstico, porque o acesso dessas pessoas a uma terapia, a um psiquiatra, é muito escassa, e até na própria escola, que nem você falou agora da questão do psicológico, né, dessa aluna. No estágio, ano passado, eu tive um caso muito triste. Uma aluna minha, que é negra, ela tinha, assim, esse cabelo super afro, assim, super armado, lindo, e ela morria, assim, de vergonha. Ela achava o cabelo dela a coisa mais horrível do mundo, e todos os colegas brancos, assim, faziam comentários horríveis, assim, do tipo, palha de aço, foi eletrocutada, coisas assim. A professora não fazia nada, até que um dia eu vi ela raspando o braço com uma tesoura sem ponta no meio da aula, logo depois de terem feito um comentário para ela. Ela tinha soltado o cabelo aquele dia, porque eu conversei com as amigas dela estavam tentando ali ajudar ela com a autoestima, e ela tinha soltado o cabelo, não deu ali 3 comentários que esses meninos fizeram, e eu vi essa cena, e ela prendeu o cabelo, lógico. Nossa. Fui levar para a coordenadoria, e eles disseram que se a família não ajudava ela a se aceitar, eles não podiam fazer nada. Então, você vê que já começa na escola esse descaso, para depois encherem a escola de balão amarelo e falar, porque nossos jovens estão se matando.
Você tem uma menina que está no começo do que pode ser um transtorno de automutilação. Sim. E ninguém fez nada, e você fica se perguntando, se fosse uma criança branca, será que eles agiriam dessa forma? Exato. Eu acho que muita coisa, né, gente? Acho que a escola, assim, nossa, por isso que eu acho que é tão importante a gente, né? Nosso papel é muito importante, gente. É mais importante até do que a gente imagina, sabe? Porque às vezes as relações em casa são muito, muito complicadas, muito difíceis, entre, né, os próprios os filhos com os pais, pais com filhos, enfim. E acontecem coisas que eles não conseguem externar, muitas vezes, para os pais, para os familiares, e vêm falar para a gente. Né? Então, assim, por isso que eu digo, vocês não vão, muita coisa vocês não vão estar preparados, né? Vocês vão ver na hora o que vocês vão fazer, né? Mas, assim, o quanto a gente pode contribuir, eu acho que a escola pode, nós professores podemos, né? Então, a escola, quando ela se, né, nega a tomar uma atitude, a tentar mudar alguma coisa, né, é complicado, porque pode ser a única válvula de escape, né, o único local que alguém que a criança acredita, confia para colocar alguma coisa, né, até questão, muitas vezes, de violência doméstica, violência sexual, né, e por aí vai, né? Então, assim, ainda mais essas questões, olha, gente, eu digo sempre, não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? Tem que tomar uma atitude numa situação dessa, né? Eu acho que tem que parar tudo, assim, sabe? Na sala de aula e dizer, olha, vamos falar sobre esse assunto. O que está acontecendo aqui? Sabe? Eu acho que isso vale mais do que ficar pensando em cumprir conteúdo, sabe? Que a gente tem que cumprir na turma, né? Eu acho isso, né? Qual é o nosso papel, né? É só ficar falando de fatos históricos? Acho que não. Acho que é mais que isso, né? Acho que a gente pode fazer mais que isso, enfim. Gente, quem mais aí que eu gostaria de se manifestar? Uma coisa que ela fala no vídeo também ali, né? Que não que todos os pobres são negros, né? Mas a maioria dos negros são pobres. Por que será, né? Outra coisa que ela fala, políticas, muitas vezes, né, políticas públicas que impactam negativamente a vida das populações negras, né? E aí, porque muitas vezes, né, um discurso anti-cotas, ele pega esse ponto, né? Ele vai dizer que, cotas raciais não são, né, na verdade, não é o principal problema do Brasil, o principal problema do Brasil é o social, é a pobreza, né, que o correto não é ter cotas raciais, e sim cotas sociais, que eu acho que até o caso, acho que da Unicentro, né, tem algumas universidades que vão por essa linha, que as cotas têm que ser sociais e não raciais, né, ela dá o exemplo ali da previdência privada, por exemplo, né, essa reforma da Previdência. Óbvio que todo mundo, nós todos, vamos ser impactados por essa reforma, enfim, né? Mas as pessoas negras são muito mais ainda, né? Porque o que acontece, né? A dificuldade delas conseguirem cargos, né, melhores, de conseguir um salário melhor, enfim, de mais status social, é muito mais difícil para as pessoas negras do que para as pessoas brancas. Né? Então, assim, a chance delas conseguirem não depender do SUS, por exemplo, né, ou ter que pagar sua saúde, ter que pagar sua educação, enfim, né, é muito pequena, elas vão ter que contar com as políticas aí sociais, né, tanto do SUS, no caso da saúde, ou a própria Previdência, enfim, e elas vão estar, né, fadadas a receber, vai ter que trabalhar muito mais para se aposentar e receber aquele, né, salário mínimo, e olhe lá, né, quando se aposentar, quando conseguir, né, então acaba sendo mais danoso para as populações negras, ainda mais, né, do que para as populações brancas, né, porque tem muito poucas pessoas negras que têm acesso, né, a uma renda maior, né, a um tipo de trabalho melhor, né, do que as brancas. Uhum.
Prof, também dá para falar, né, nessa questão, né, de inclusão dos negros, nessas cotas, né, dos negros na universidade. É também interessante falar do espaço social deles, no sentido de dentro de casa, por exemplo. Muitas vezes eles não têm um quarto, por exemplo, para poder estudar, para poder fazer as atividades, né? Principalmente no IAD, né? Eu já vi no Twitter gente falando que não tem condição de, às vezes, fazer uma atividade online, apresentar um trabalho online, por conta de dividir quarto com irmãos, então é aquele entra e sai, aquele... sempre assim, sabe? Então, tipo, é um espaço de privilégio estar na universidade até nisso, sabe? Nesse sentido de você conseguir produzir, até nas bolsas de pesquisa, de iniciação científica, dá para perceber o quão é racista também, né? No sentido de que não se tem muitos universitários que estão produzindo para a universidade, e aqueles que estão são pouquíssimos comparado ao número de estudantes brancos, né? Sim, aí você pensar que, inclusive, muitas vezes a pessoa tem que trabalhar, né? E aí sobra tempo para ir na universidade, né? Sobra tempo. Ou então, acontece que às vezes a pessoa trabalha ao longo do dia, estuda à noite. Como é que a pessoa vai entrar no PET, né, vai ter uma iniciação científica? Não tem, é impossível, né? Ela tem que trabalhar. E aí, né, sendo, às vezes também pessoas brancas passam por isso, dificuldade social, né? Isso é uma questão difícil, né? Mas colocar tudo no social e não ver a questão racial, né, é justamente esse apagamento, essa invisibilidade que vem, né, dessa perversa ideologia da democracia racial, né, que é o que a gente tem ainda, né, gente, aí os próprios meios de comunicação reforçam isso também, né, apesar de estar, assim, agora, né, nos últimos tempos, eu acho que começou, assim, um movimento de uma pequena mudança, né, a partir mesmo desse movimento aí do Black Lives Matter, agora mais recente, né, eu me lembro, há pouco tempo aí teve um debate na Globo, acho que foi na Globo, foi na Globo News, eu não assisti, tá, gente, eu nem assisto o Globo, mas enfim, só porque foi badalado. Parece que eles estavam tratando da questão étnico-racial e não tinha nenhum jornalista negro, uma coisa assim. Aí depois a Globo meio que, né, mudou, viu que tinha feito a coisa errada, né? E aí fizeram uma mesa, foi bem interessante até, acho que essa aí até eu assisti, porque entrou na internet lá uma mesa só de mulheres jornalistas negras, assim. E foi interessante até, foi bem bacana, assim. Mas é uma coisa que está indo aos pouquinhos, né, entrando, né? Porque aí também a questão, por exemplo, das novelas, né? Quando aparece um negro, uma negra, o negro é o motorista, né? A negra é a doméstica da casa, né? Então, assim, quais são os papéis, né? Lembrando daquele livro didático que eu tinha mostrado lá, né, na semana passada, né? Enfim, qual é o emprego, né, adequado para as pessoas brancas e negras, enfim. Infelizmente, a gente tem isso ainda, né? Bom, e aí já mais o documentário ali do Paiol de Telha, a comunidade quilombola Paiol de Telha. Eu imagino que vocês conheçam essa história um pouquinho, né, já aí do Paraná, ali de Reserva do Iguaçu, né, pertinho de Guarapuava. Esse documentário, ele é de 2013, né, já passou 7 anos, e teve alguns desdobramentos depois desse documentário. Até eu já orientei um trabalho, inclusive, de uma menina sobre o Paiol de Telha, e eu acompanhei um pouquinho de perto os desdobramentos mais atuais, enfim. Mas a história começa lá no século XIX, né? É uma doação de terras, né, para a dona Balbina, enfim, que doa as terras, então, para as pessoas que eram escravizadas na terra dela, lá em 1860, né? E que já começa um pouco depois esse processo de expropriação pelos próprios parentes dela e depois elites locais, né? Imagina uma região que é bastante terra que ela deixou, né? Então, assim, digamos que cresceu também, né,
o olho, né, de algumas pessoas ali nas redondezas, e que não conseguiam enxergar com bons olhos, né, uma porção tão grande de terra, né, no caso, na mão aí de pessoas negras, já o racismo também atuando, né. Então, aí tem todo um processo aí de dificuldade que eles passaram, né, foram expulsos do local, que mostra bem, né, essa questão aí do racismo. E depois, já nos anos 90, eles, né, eles continuam lutando, eles ficaram lutando desde os anos 60, 70, que eles se organizaram mesmo para lutar, né. Então, é um dos quilombos que mostra, assim, muito, né, o quanto essas pessoas têm que lutar para conseguir lá o seu pedacinho de terra, né. E eu acho interessante no documentário, ela fala, né, onde vocês comentou isso, né, que ela não está pedindo algo, ela não está, né, ela não é uma vítima, né, tanto que nos anos 90, final dos anos 90, entre 96 e 97, eles ficaram, né, como eles não podiam ficar dentro da terra deles, eles ficaram nas margens da rodovia, na verdade, entre a rodovia e a terra, assim, então eles ficavam ali até bem, numa região bem perigosa, eles podiam sofrer acidentes e passando, né, automóveis o tempo todo, mas eles ficaram ali quase 2 anos nos barracos de lona, assim, então, né, da pressão ali, pressionando, e inclusive tá envolvida aquela empresa aí, agrária, né, que é bem grande aí em Guarapuava, que se adonou também numa parte dessas terras deles, né. Então, assim, foi bem sofrido, e quando o INCRA, então, finalmente tomou uma atitude, né, e assentou eles numa terra, eles mesmos, a reação que eles tiveram foi assim, não, tudo bem, a gente está aqui, né, e tal, melhor do que estar lá na beira da estrada, mas a gente não é sem terra, né. Aí é bem interessante no trabalho dessa aluna que eu orientei, que um deles fala, né, a gente não é sem terra, a gente é, né, quilombola, a gente tem terra, só que a terra foi, né, negada para nós, né, foi surrupiada, enfim. Então, vejam, né, e o quanto isso molda também uma identidade. Até o trabalho dela focou mais nessa questão da identidade. Justamente o quanto essa luta, né, vai moldando uma identidade de pertencimento, de resistência, né. E aí o fato de eles continuarem lutando, né, que molda essa identidade. E aí, até recentemente, acho que foi ano passado, retrasado, não vou lembrar direitinho, mas saiu uma decisão judicial favorável para eles, né? Então, assim, pelo menos numa parte da terra, eu não vou saber de cabeça a extensão, mas são mais de 2.000 hectares, se eu não me engano. É bastante terra, gente, não é pouca, não. E saiu uma decisão, se eu não me engano, de 230 e poucos, alguma coisa assim, dos hectares, que eles negociaram com a agrária. Eu acho que o INCRA também entrou com uma parte do dinheiro, né, indenizando a agrária pela perda das terras, enfim, mas eles conseguiram pelo menos uma parte. E aí, nossa, foi super comemorado, assim, como uma grande vitória, enfim, né? Mas agora, como são várias famílias, né, gente, imaginem, lá em 1860, né, os ex-escravizados, no caso, as suas famílias, e aí foram, né, tendo filhos e filhos, né, ao longo das gerações, então hoje é bastante gente, né, que faz parte dessa comunidade. Mas, enfim, eles conseguiram pelo menos uma parte recuperar e eles já estão, né, ocupando, enfim. Mas ainda tem mais desdobramentos aí pela frente, né, vamos ver se eles vão conseguir também, né, o que falta lá das terras, né. Uma fala só que eu queria destacar desse documentário, né, na verdade duas, quando uma das pessoas lá que está falando, acho que é um senhor que fala isso, né, ele diz assim, se fala muito no Paraná, né, que no Paraná não existe pobre e não existe negro, né, que não é bem assim. E depois ele conta uma história que os filhos dele pegavam uma Kombi para ir para a escola, né, e aí diz que alguém quando falou para os filhos dele, quando ele, né, catingou esterco. Assim, comparando, né, os filhos deles, os filhos dos quilombolas com um esterco. Então, assim, complicado, né, gente? Imagina vocês
filho de você chegar em casa e falar isso, alguém me chamou de esterco, né? Aquilo que a gente estava dizendo, a gente nunca vai conseguir ter uma noção, né, do que é passar por isso, né? Imagina, né? Você ser comparado, né, com uma coisa dessas, né? Seu filho, né? Porque você é negro, porque você é quilombola, porque você está resistindo, né? É terrível, né? Então, assim, a luta, né, pela terra não... E o fato de serem pessoas negras que estão lutando, muitas pessoas não veem com bons olhos, né? Em vez de dar um apoio, de querer ajudar, não, muita gente está contra, está condenando essa luta, né? Condenando e achando que não, assim como se acha para indígenas, né? Como assim, né? Indígenas têm milhões de hectares lá na Amazônia, né? Muita gente não aceita isso, né? Bom, e sobre o Vista a Minha Pele aí, quem gostaria de falar o que te chamou a atenção? Eu já tinha visto a Minha Pele no ensino médio já, numa aula de sociologia. Eu achei assim, eu tive mais ou menos a mesma impressão que eu tive a primeira vez vendo, que é bem interessante como quando você é branco, você muitas vezes não percebe o quanto o racismo estrutural está em absolutamente todos os aspectos da sociedade. Nas músicas que você ouve, nos autores que você lê, desde os filmes e séries até os jornais. Eu não sei, eu lembro que eu achei uma coisa tão curiosa a primeira vez que eu vi aquela menina branca com as tranças. Eu fiquei tipo, nossa, mas porra, é verdade, né? Por que ela tá com as tranças? Geralmente você vê mulheres negras alisando o cabelo, né? Uhum. E eu achei, para mim até, de novo, eu vi o vídeo de novo e tive o mesmo estranhamento, aquela menina de tranças, porque é uma coisa assim que é tão escancarada, sabe? No próprio corpo da atriz ali, tá escancarada essa inversão, né, dos papéis, e também da questão de ter a empregada doméstica como sendo branca numa casa negra, né? Uhum. Que aquilo também, eu fiquei, tipo... Eu lembro, assim, que eu vi essa cena e eu fiquei, tipo... Porra, é verdade, geralmente você não vê essa situação, você vê o contrário, né? Por que você não vê o contrário? Tipo, né? Você fica assim, por que você não vê uma família negra com uma empregada doméstica branca, né? Sim. E agora lembrei também para falar para vocês que esse filme da Beyoncé, não sei se vocês acompanharam um pouquinho o debate que deu, Black King. Inclusive, eu branca, né? Mas estava dando aula de história da África. Eu dou aula, já dei várias vezes e adoro a disciplina de história da África, gosto muito mesmo. E assim, sempre gosto porque eu acho que dá para fazer muita discussão, assim como a América também, enfim, né? Exatamente, deu todo um rolo aí com a Lilia Schwartz. E aí a última aula, que agora mudou, a gente teve uma troca, acabou que eu acabei perdendo essa turma de África que foi para a Michelle perdeu outra turma que foi para o César, assim, aquelas coisas que acontecem na Unicentro, assim, que muda tudo. Mas a última aula que eu dei para eles, a gente fez a discussão do Black King, justamente. Agora, sim, não tem como entrar na história do filme, porque é super complexo, assim, mas eu vi um monte de coisa ali, bastante, enfim, porque tem uma crítica aí, aliás, várias críticas, né, além da questão que a Lili apontou, mas que alguns dos próprios movimentos negros que acham que a Beyoncé é muito clara,
e que ela quer ser uma porta-voz, né, da negritude nos Estados Unidos e tal, que ela estaria glamorizando algumas questões da África. E uma das cenas que, quando tu falou agora do Vista Minha Pele, eu lembrei que tem uma cena que a Beyoncé tá com a família dela e tal, e aparece o mordomo é branco, né? Então, também tem assim, os serviçais dela, porque ela é milionária no filme também e tal. Tem alguma coisa que dá para criticar, assim, também, um pouco essa opulência, né? Mas, se você vai buscar, né, as referências que estão no filme, realmente ela usou, assim, muita coisa, sabe? Muita referência de vários povos africanos, assim. Se vocês quiserem, eu passo para vocês uns vídeos que eu vi de um canal que o cara é muito, muito sério, muito bacana. Ele fez toda a desconstrução, assim, do filme, sabe? Todas as referências que estavam ali. Eu acho que é o Spartacus, acho que é. Não sei se vocês já conhecem. Ele fez a parte 1 e parte 2, eu achei sensacional, assim, ele vai mostrando tudo o que aparece no filme, né, a origem que é daqui, dali, ele pesquisou um monte. Também encontrei um artigo sobre isso também, que é de uma historiadora, que ela também buscou várias referências, assim, então, eu acho assim, que a Lilia foi muito infeliz no artigo dela, não tira a importância, a Lilia é uma, né, ótima historiadora, não acho certo o que fizeram com ela, que, né, quase pregaram ela na cruz, assim. Teve gente que disse, né, que ela era um lixo, que tudo que ela fez foi, né, toda a produção dela não valia nada, né, então, assim, nem 8 nem 80, né, gente, eu sou totalmente contra esses cancelamentos absurdos que as pessoas estão fazendo, tá, eu acho horrível, assim. Olha, ela escreveu um artigo na Folha de São Paulo, assim, falando que a Beyoncé tinha feito uma mistureba lá e estava usando uma série de estereótipos que já vinham justamente, né, sendo criticados pelo movimento negro em função de serem estereótipos do colonialismo, coisa e tal. Por exemplo, ela usa um macacão de oncinha que o Valentino produziu, que teria custado $15.000 aquela roupa. Então, assim, uma coisa muito opulenta e tal. A questão é que a Lilia não se deu o trabalho de ir atrás e tentar ver de onde que tinha aquelas referências, e que, na verdade, por exemplo, só o caso do macacão, né, tem centenas de referências naquele filme, mas, assim, o macacão, por exemplo, lembra leopardo, na verdade, não é nem oncinha, né, até porque não tem onça na África, né, a onça é um animal aqui, um felino da América do Sul, inclusive. Então, assim, ela mostrou um desconhecimento, infelizmente, né? Ela foi infeliz, depois ela até admitiu isso, né? Porque, assim, um filme desse é muito complexo, gente. E, inclusive, não sei se vocês não tiverem, eu tenho o link para assistir no pirateado, se vocês quiserem, tá? Então, assim, não pense que é simples, não, é muito complexo analisar esse filme. Tanto que o New York Times, quando fez a crítica, chamou 6 pessoas que são especialistas nessas questões para escrever um artigo. Eu acho que a Lilia não era nem para ter aceitado escrever esse artigo, já começa por aí. Então, ela se queimou muito, né, com os intelectuais negros, que ela meio que se meteu de pato a ganso ali, sabe? Então, assim, acontece, né, gente? Às vezes as pessoas estão muito em evidência e entra a vaidade, entra o ego, aquela coisa. Nenhum de nós está imune a acontecer alguma coisa dessas, né? Mas eu acho que... Oi, pode falar. E também é interessante pensar que parece que, assim, é proibido ser rico negro, né? É proibido, Exato. direito ser branco, mas Sim. negro não pode, né? E daí, por exemplo, né, todas as referências que eles trazem, né, a gente vai ver vários artistas que falam sobre essa... muitos rappers, né, usam essa ostentação e tudo mais. Eles falam assim, que não é pra gente branco, né? Não é pra gente aquilo ali é uma forma de empoderar no sentido de que, ó, vocês são bonitos, vocês são capazes, Sim. vocês vão poder chegar nesse nível aqui, né? Sim. E mesmo eu, tipo assim, até dá para entender a Lilia falando que também tem esse exagero nessas estampas de cada vez mais
fomentar o capitalismo que nasce no preconceito, sempre foi preconceituoso, né? Mas que não é pra gente branco, né? Não é pra gente falar sobre isso, né? A gente tem que deter o capitalismo, mas a gente tem que entender esses pontos, né? Assim como das cotas sociais, a gente tem que entender o racismo dentro dessas cotas sociais, né? Sim. É complicado, sabe? Eu acho que em parte até a Lília tem razão de falar isso. Só que como é que você vai criticar isso, né? Pensando que o que a Beyoncé representa, né? Ela é um modelo, gente, para muitas menininhas negras dos Estados Unidos, né? Nossa, eu fiz uma busca ali para falar desse filme para a turma, né? Enfim, eu li muita coisa, eu li muitos comentários, muito debate também de comentários em vídeos, em coisas. Eu acho que, né, a gente cada vez mais tem que usar o YouTube como ferramenta, sabe? Eu sou favorável, assim, eu acho que ali tem muita coisa, tem coisa ruim, tem coisa boa, né? Aí que a gente tem que saber mediar. Mas é interessante porque você consegue captar um pouco também o que as pessoas estão pensando sobre isso, né? Então, tinha várias pessoas negras, por exemplo, comentando nesses vídeos, né, e falando, olha, eu adorei o filme, eu achei lindo, eu me vi ali, eu senti que eu estava representada, eu chorei, eu me emocionei. Então, assim, é muito fácil para nós, né, da nossa branquitude aqui, ficar criticando que, né, poxa, tem a questão da representatividade que é muito importante, que está envolvida nisso, sabe? Então, assim, eleva a autoestima das pessoas negras verem os negros bem vestidos, né, vestidos com dignidade, não aquele estereótipo, né, de tudo que vem do negro da África relacionado à pobreza, né? É engraçado não, é jeito de falar, né? E essa questão da representatividade, quando você tem papéis importantes em um filme, por exemplo, são dados para atores negros e deixam os atores brancos de lado, ou quase não tem pessoas brancas no elenco, o pessoal se dói por causa disso. Eu lembro quando saiu o Pantera Negra, e no filme tem 2 ou 3 atores brancos só no elenco todo, e um deles ainda morre. E eu lembro que teve muita gente falando que não, porque isso aí é racismo contrário, não sei o quê, não sei o quê. Só que, tipo, cara, o tanto de papel, de papel em filme, em série, em tudo que é coisa, que é dado para ator branco. E ali um personagem, o Pantera Negra, no caso, que é um personagem que é muito forte na representatividade dos quadrinhos e por aí vai, né? E não teria sentido nenhum você ter um elenco com muitos personagens brancos e o pessoal achando ruim. Sendo que eles não pararam para analisar, não, mas isso aí faz sentido que seja assim. É muito importante que seja assim. Exatamente. Eu acho que, no caso do Pantera Negra, agora, até porque o ator morreu até, né? Enfim, nossa, e chocante a notícia, né? 42 anos, parece, que com câncer, enfim. O pessoal falou muito tem falado, né, enfim, do filme e tudo, né? Você pode pensar, não, mas é mais um super-herói da Marvel, né? É aquela coisa capitalista, né, e tal, mais um super-herói. Tá, mas só um pouquinho. É um super-herói negro, né? Então, para um pouquinho. Eu digo assim, nessas horas é que a branquitude tem que ficar quieta e abrir a sua cabeça, sabe? Essa questão do super-herói negro tem também quando foram fazer a escalação do Luke Cage, né? A série da Netflix. E quando foram fazer a escalação pro Raio Negro. Pro Luke Cage, eu lembro que o Terry Crews ele fez uma campanha enorme, que ele queria o papel e... Porque na internet o pessoal sempre falava que ele parecia muito com o personagem, né? E daí ele falou que quando ele era criança, você ia nas lojas de quadrinhos, você tinha ali o Superman, você tinha o Batman, você tinha o Flash, você tinha todos os personagens brancos. Então que o Luke Cage era como se fosse o Superman negro. Que ele era um personagem muito importante para as crianças negras da época dele. Não conheço esse aí. Pode escrever ali no chat para eu pegar o nome direitinho. E é uma série agora da Netflix? Tá. Isso.
Essa coisa, gente, quando vierem com esse papinho aí de racismo reverso, meu Deus. E pior é que uma vez, em sala de aula, teve uma aluna que veio com essa conversa. Ah, gente. Prof, antes de começar um novo assunto, também eu tenho uma série da Netflix que se chama Carbono Alterado, que a primeira temporada, a maioria dos personagens são brancos. E daí, na segunda temporada, todos eles, a maioria deles, na verdade, acho que deve ter 2 ou 3 brancos também, são negros, né? E depois disso, a série foi cancelada, sabia? Olha só. Aí eles falaram que a série não estava rendendo muito e tudo mais, sendo assim, tipo, os fãs realmente da saga estavam curtindo muito, mas a galera, por conta de... achou um monte de defeito, assim, tipo, vamos supor que se foi meia dúzia que criticou, eles cancelaram a série. E era muito legal, porque falava sobre... é um futuro distópico e fala sobre a gente trocar de pele, né? Trocar de corpos, e a essência do ser humano é numa cápsula lá. Mas, enfim... foi bem interessante, assim, sabe, eles trazer a maioria dos personagens negros, falar sobre isso, e, nossa, é interessante a série, mas fiquei muito puta deles cancelarem só por conta disso, sabe, por conta de ter representatividade negra, sabe? Nossa, que horror. Carbono alterado se chama. Eu quero... Inclusive, desculpa, pode falar. Eu espero. Inclusive, agora há pouco antes da aula, estava vendo esse post no Facebook falando sobre a situação dessa nova trilogia do Star Wars, né, do Guerra das Estrelas, que eles fizeram um puta merchan no primeiro episódio, no primeiro filme, porque o protagonista, o Finn, o personagem principal, era um ator negro, era interpretado por um ator negro. Fizeram todo esse merchan para depois, nos outros 2 filmes, ter praticamente... Eles excluíram o personagem principal da trama, foi isso que eles fizeram. Eles colocaram aquele personagem como... Ele teve menos desenvolvimento de arco do que até alguns figurantes, assim. Para quem, assim, assistiu os 3 primeiros filmes, o primeiro filme, e comparou com os outros 2 que se seguiram, você fica assim, gente... E ele não era o principal? Eles fizeram todo um contorno narrativo para poder vender esse personagem dizendo, olha só como a Disney é desconstruída, nós pensamos em vocês. Para depois relegar totalmente o espaço desse ator que, inclusive, recebeu ameaças de morte, principalmente daqueles americanos sulistas malucos lá, dos confederados. Tipo, gente quis boicotar o filme porque ele foi protagonista, para depois eles fazerem isso com ele. Assim, tanto desrespeito com o ator, porque esse ator também é uma profissão como qualquer outra. Você pensa, porra, eu tenho um papel principal, papel de protagonista, para depois, tipo, jogarem a pessoa no lixo como se não fosse nada. É muito ridículo. Nossa. Eu ia falar é que, assim, eu falei do Terry Crews ali, eu acabei lembrando de mais algumas coisas, né? Eles têm muito problema quando é um personagem para um enredo sério, mas se é um personagem cômico, não tem problema nenhum que o negro seja protagonista. Eu falei do Terry Crews e eu lembrei do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que ele era o pai do Chris. É verdade. E ali, todo o elenco principal, tirando o Greg e o Caruso, são de pessoas negras. Só que você não vê ninguém falando, não, porque essa série aí é isso, aquilo, não sei o que, boicotando a série. Ela já acabou. E também porque eles estão num papel cômico. Tem o desenvolvimento do personagem, porque até certo ponto conta a vida do Chris Rock, né? Só que, no geral, aquele papel cômico não incomoda as pessoas, o homem branco que está assistindo. Porque para ele, esse lugar de piada, de comédia, tá tudo bem, o negro tá ali. Até porque pode ter situações que ele é ridicularizado, né? Justamente por ser comédia, né? E que aí, então, tudo bem, né? Porque é
é visto também como algo menor, né, gente, no própria indústria cinematográfica, assim, se a gente vai pensar, né, os próprios gêneros, né, de filmes e de TV, né, tem os gêneros mais respeitáveis e os menos, né, então, talvez seja por aí também, né. Eu estava pensando agora nessa questão aí de filmes, né, e representatividade também. Eu acho que a gente tem que prestar bem atenção, gente, eu acho que é importante para vocês, futuros professores, né, tudo que a gente põe no currículo, né, então, assim, se a gente vai fazer um debate com a turma, por que não levar um filme que, né, tenha atores negros? E por que não seja um filme que seja, por exemplo, dirigido por um negro? Né? A gente não pensa nisso. Por exemplo, um filme que seja dirigido por uma mulher também, né? Eu tenho feito esse exercício pessoal, por exemplo, de ler autores negros e mulheres de preferência, né? Mulheres em geral, mas mais ainda mulheres negras, né? De uns anos para cá, e eu tenho, nossa, adorado, porque é uma outra perspectiva, assim, né? A escrita feminina. E eu trago isso, tento trazer para os programas de ensino das minhas disciplinas. É uma coisa que, e até alunos, né, antes já tinham me cobrado, e eu comecei a pensar, né, nos últimos anos sobre isso, e cada vez mais eu tenho pensado, né. Eu acho que em tudo, né, não só aqui na universidade, mas vocês mesmo dando aula, né, quando estiverem dando aula, pensar isso também, né, quando fazer um debate, trazer algum texto, trazer algum filme, pensem, né, em quem tá dirigindo esse material, quem está sendo mostrado nesse material, né, por que não mostrar mais, e justamente se a gente está falando, né, que é tão invisibilizado, né, vamos nós aqui no nossa pequena possibilidade, mas assim, né, vamos tentar mudar alguma coisa, né, acho que a gente, na pequena margem de manobra que a gente tem, né, a gente pode, pelo menos nas nossas aulas, né, fazer esse pequeno espaço, assim como a gente está tendo agora aqui de discussão, que a gente leve também, né, para os pequenos adolescentes e crianças, né? Pode falar. Falando da questão também de mídias negras, tem essa série nova da Netflix que eu ainda não assisti porque eu tô terminando ainda Avatar, mas todo mundo que assistiu diz que é muito bom, que é Blood and Water, lançou acho que uns 2 meses atrás, e é uma série adolescente, assim, dessas tipo high school, assim, sul-africana, e ela só tem o elenco é 100% negro. E tem essa youtuber americana e negra, né, que eu sigo, e ela fez uma resenha, assim, da série, e ela falando da questão do quanto ela se sentiu, digamos, aliviada pelo lançamento dessa série, porque o que acontece é que muitas vezes ela dá preferência para mídias negras já no cotidiano dela, mas parece que toda vez, ou quase toda vez que ela vai consumir alguma mídia negra, em algum momento entra a discussão do racismo com um viés assim de sofrimento. E no que ela falou o seguinte, assim, é lógico que o racismo causa sofrimento pra gente. Isso é inegável, e não estou dizendo que não seja correto mostrar esse sofrimento, porque também você negar esse aspecto negativo da coisa também é você silenciar. Mas por que toda mídia que eu vejo que tem uma pessoa preta, ela tem que ter essa história de vida sofrida? Porque ela não pode ser uma pessoa normal. Eu quero ver uma menina negra chorando porque ela terminou com o namoradinho. Eu não quero que toda hora ela esteja sofrendo com aquilo, sabe? Eu fiquei tipo, pô, é verdade, né? Tipo, você não vê quase pessoas negras na televisão, séries, TV, filmes. Você não vê quase pessoas negras que são primeiro seres humanos e depois essa classe social étnico-racial. É sempre primeiro, ela é negra antes de tudo, ela não é um ser humano, né? Sim. E isso que a gente estava comentando antes também, né, de por que sempre, e aí já vi várias pessoas negras reclamando também disso, né, que a gente é chamado para um debate, para uma palestra, é só para falar disso, sabe, tipo, não chama uma pessoa negra para falar
alguma questão da história do Brasil, da história da América, sei lá, tu te chama sempre para falar porque, né, essa questão do racismo, né, das vivências étnico-raciais e tal, né, então, assim, eu acho que muitas dessas pessoas acabam cansando até de, né, que parece que eles não pensam outras coisas, eles não vivenciam outras questões, né, eu acho que tem esse lado também, né. Aí só lembrando agora também, talvez vocês conheçam ou não, vocês já devem ter ouvido falar do cineasta aí, do Spike Lee, não sei se já conhecem, mas eu recomendo muito todos os filmes dele, tá? São maravilhosos, até vou escrever aqui para se alguém não... Inclusive tem um que estreou há pouco tempo na Netflix, Five Blood, não me lembro agora todo o título, mas não, do Corra é outro. Ele fez, o Spike Lee, Faça a Coisa Certa, que esse eu não me lembro, tem alguns filmes dele no Amazon, tá, gente? Eu assino fazer o quê, né? Amazon é uma droga, que é o cara mais rico do mundo, né? E explorador, mas é que assim, é R$ 9,90 e tem muito filme bom naquele negócio, gente. É R$ 9,90, é baratinho. E tem muita coisa boa lá no Prime. Eu acho melhor até do que o Netflix em termos de filmes, assim. Pelo menos eu gosto, né, do meu gosto, mas, né. E às vezes série, para mim, é mais complicado de assistir, gente. Eu assisto de vez em quando, mas é que tenho tanta coisa para fazer, entende? Às vezes as séries são muito longas, aí às vezes não consigo, né? Mas enfim. Ela Quer Tudo. Eu acho que eu já assisti essa. Tô me lembrando agora outra série muito boa, que é Olhos que Condenam, tá? Não sei se já assistiram, que é da Ava DuVernay, tá? É uma diretora negra, norte-americana, que fez vários filmes legais. Ela fez aquele Selma, que vai contar o episódio da marcha de Selma, né? Que entra naquele bojo das lutas lá dos direitos civis dos anos 60 nos Estados Unidos. Foi 65. E tem um outro filme que ela fez, a 13ª Emenda, que também está na Netflix, um documentário muito bom, que vai falar do sistema prisional dos Estados Unidos, né, o quanto a maior parte das pessoas que estão presas lá são negras, não sei se já assistiram, se chama 13ª Emenda, que é uma referência à 13ª Emenda que existe, né, que quando acabou a escravidão nos Estados Unidos, depois da secessão, lá em 1865, naquela guerra civil que eles tiveram, eles, né, inseriram a 13ª Emenda, que estaria acabando a escravidão. Mas aí o filme vai fazer toda uma discussão também até que ponto, né, acabou mesmo a escravidão, enfim. É muito bom o documentário dela. Enfim, são várias que eu acho que a gente tem que seguir e assistir, e atrás, sabe? Enfim, o que os negros estão falando, pensando, né? E aí vai aparecer, né, na cinematografia, né, que eles estão produzindo também, né? Isso, Destacamento Blood, isso mesmo. Não sei se já assistiram, é muito bom. É sobre a Guerra do Vietnã, tem um destacamento que, né, lutou na Guerra do Vietnã só de negros, assim, bem interessante. Mas ainda voltando aqui ao filme do Visto da Minha Pele, né? Acho que tem várias coisas interessantes, né? Como a Beatriz comentou ali do estranhamento, né? Eu acho que quando a gente vê pela primeira vez, é estranho, né? Ver os brancos, né? Uhum. Black. Ah, sim! Eu tenho esse filme, se alguém quiser. É muito bom, Infiltrado na Actua, adoro esse filme. Eu tenho, acho que eu tenho ele no Drive, é bem fácil, se vocês quiserem, eu mando o link. Então, é toda a historinha ali em torno da rainha da festa junina e tal, né, enfim, mas acho que tem alguns pontos interessantes, né, além desse estranhamento, né, a questão do cabelo, né, em vez de usar o cabelo natural, né, que seria lisa, ela faz a trancinha, que na verdade na vida real é o contrário, né, as pessoas negras alisam o cabelo para ficar, então assim, o conceito da beleza, né, o cabelo bonito, né, e o cabelo que é feio, né,
todo o bullying, né, dentro da escola. Acho interessante, isso mostra como é que a escola lida também com essas questões, né? Eu acho que ainda alguns pontos ali, acho que é bem atual, assim, algumas situações que poderiam acontecer de verdade, né? Então, um dos professores ali que realmente faz aquela pergunta para ela, acho que é de matemática, né? E ela não responde na hora, não sei nem se é que ela não soubesse, mas a questão é que coloca numa situação desconfortável, e isso pode acontecer, né, numa situação de sala de aula, que eu acho que nós, professores, temos que evitar justamente esse tipo de situação, né, de colocar um aluno ali, pressionar ainda mais uma criança, né. E aí, um ponto interessante para nós, que é a aula de história, né, quando a professora fala, né, não sei se vocês perceberam isso, mas que ela fala assim, que vejam só, né, ela mostra uma imagem que, na verdade, vista de longe, mas é bem aquela imagem, acho que é um dos quadros até do Debré, que mostra, né, um negro no pelourinho lá, levando, né, açoites e tal, e ela mostra assim, olha, vejam só aqui a imagem, não sei o que, vejam só que o escravo era branco, claro, porque no filme é o contrário, né, e o carrasco era branco também, né? Isso mostra como eles eram desunidos e mais facilmente dominados, né? Meu Deus, gente, pior é que isso, né, foi muito, muito ensinada assim essa história da escravidão, né? De que aí, no caso, os negros seriam, né, açoitados pelos próprios negros, que teria sido, né, os capatazes, a ideia dos negros venderem os próprios negros, enfim, que tem toda uma contextualização que a gente tem que, né, fazer com a África aí, mas dizer que por isso eles eram desunidos, não, é totalmente equivocada uma afirmação como essa, né? Porque vem para o Brasil pessoas de etnias completamente diferentes, de regiões diferentes, e que nem tinham por que ser unidas, né? Não tinha essa ideia de união, de formação de uma identidade, que isso vai ter só, na verdade, né, depois da abolição da escravidão, enfim, essa ideia de unidade vem depois, né, e construção de uma identidade negra, essas discussões todas, né. Então, colocar isso lá atrás é até um pouco de mau caratismo, assim, dar uma aula nesse sentido, né. E por fim, daí no fim a gente acabou não falando muito do documentário do Daniel Munduruku, mas enfim, ele é um professor, um escritor indígena muito importante, né? Ele tem vários livros publicados, eu acho que ele coloca, assim, alguns pontos bem importantes, né? A questão rapidamente, mas o quanto mudou, né? O tom, vamos dizer assim, do Estado em relação aos indígenas até o século XIX, mais um tom de perseguição, de extermínio, e que com o advento da República muda um pouco, né, para a ideia de assimilar, de civilizar o índio, enfim. E a criação mesmo do Serviço de Proteção Índio tem essa ideia, assim, de paternalismo com os indígenas, que depois, ao longo do século XX, vai também ser a questão da FUNAI, né, vai ter essa visão integracionista, que é uma coisa bem da ditadura, né, a ditadura tinha essa ideia de que tem que integrar o indígena à sociedade, enfim, numa perspectiva bem violenta até, de forçar os indígenas, né, a deixarem, então, de ser indígena, de manifestar as suas culturas, que são variadas, né, enfim, e forçar eles, de certa forma, a serem brasileiros, né. E aí, só em 88 que tem uma mudança importante com a Constituição, que é quando o indígena, então, ele deixa de ser tutelado, porque até ali ele era considerado incapaz, né, juridicamente, enfim, não podia fazer nada, na verdade, não podia assinar um papel, né, tudo ele tinha que ter a tutela do Estado. Então, uma frase que ele falou ali no vídeo eu achei bem importante, uma vez, primeira vez que o Estado disse, né, que o indígena não precisava deixar de ser indígena para ser brasileiro, porque essa que era a tônica até ali, né, para ser brasileiro tu tem que deixar de ser indígena. Então, aquela ideia, assim, de nação, né, construção de uma identidade nacional, que todo mundo tem que ser igual, não pode admitir culturas diferentes, né, na identidade brasileira, enfim. Então, a partir nos anos mais recentes que essa discussão tem melhorado um pouquinho, né? Mas assim, a pressão sobre as terras indígenas continua, né? Enfim, toda a resistência que eles tiveram
contra os colonizadores, hoje eles têm que ter em relação à terra, né? Continuam sendo ameaçados, mortos, enfim, é bem difícil. E a situação do indígena acho que é pior ainda, né? Até mais, sofre mais com essa invisibilidade, até mais do que as pessoas negras, né? Nossa, e falando na educação, né, como antes, nossa, prof, sinceramente, antes eu conhecer como era a pedagogia indígena, eu achava que era muito massa. Aí, quando uma amiga minha, ela foi lá visitar as aldeias e ver o trabalho, ela ficou indignada, assim, como é o processo, assim, tipo, bem catequizando os indígenas, assim, sabe? Bem paia. Ainda? Inclusive a forma que eles estudam é bem diferente. Tipo, o prazo para entregar os trabalhos, as avaliações deles é bem puxado. Nossa. A ideia, né, seria que eles tivessem os conteúdos, vamos dizer, né, da série normal, assim como, né, todo mundo tem, mas também, né, os conteúdos, digamos, na sua própria língua, né, sobre a sua própria cultura, né, a ideia teria que ser, né, enfim, pelo menos. Tranquilo, já vou encerrar aqui também, Marjora, tranquilo, tá? Boa noite aí. Então, gente, vamos encerrar, porque já chegou na nossa hora mesmo aqui, tá? Mas, assim, então, só lembrando, espero que todo mundo tenha registrado sua presença ali, né? Então, assim, a nossa próximo encontro é na sexta que vem, tá? E aí com a professora Adileide, então, tá? E aí, até se vocês que passam alguma questão também para ela aí, né, sobre justamente história indígena, que vai ser o tema dela, né? E ela vai apresentar um pouco da dissertação dela que ela recém defendeu, enfim. Então, se tiverem alguma questão, vai ser bacana aí para fazerem para ela. Tá certo? Então, até semana que vem. Bom fim de semana, bom feriado. Tá certo? Boa noite.